unidos, sempre um, né? Quem sabe cantar no final do culto de novo? Tá bem? Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Uma alegria estar aqui com os irmãos, louvando e adorando o nosso Deus, né? Quero agradecer aos nossos visitantes. Temos algumas pessoas aqui conosco que estão nos visitando. Vou pedir aos nossos visitantes que fiquem de pé, para que a igreja toda conheça. E veja, temos um casal lindo lá atrás, né? Deus abençoe, né? Temos aqui a filha e o genro da irmã Leni, né? A irmã Ângela e o pastor Isaías, missionários lá em Minas, correto? Acertei? Ótimo. Temos aqui, tem uma irmã que eu não lembro o nome. Sandra, já há muito tempo nós a conhecemos também, lá da Igreja Batista Memorial, né? Há muito tempo que já faz, né? Temos ali também, já não é tanto visitante assim, né? Já não é tão visitante assim, mas tudo bem, estamos, né? E aqui à frente é a irmã da Débora, né? A irmã da Débora que está nos visitando também. Vou pedir aos irmãos que cumprimentem os nossos visitantes. Tem o pastor também, que eu não vou apresentar depois, tá? São os nossos visitantes. Cadê a irmã Lia? Aquela música, depois a gente canta. Nós temos uma música da igreja para visitantes. Depois a gente canta ela outro dia, né? É bom tê-los aqui conosco. Deus os abençoe e retornem todas as vezes que puderem estar aqui conosco. Conosco está também o pastor Marco Vinícius, sua esposa, que vai nos trazer nesta noite a palavra de Deus aos nossos corações. E é uma alegria tê-los aqui mais uma vez conosco. Né, pastor? Pode vir. E ele estará falando, trazendo o recado de Deus para nossas vidas. E vamos abrir os nossos corações para ouvir não o que ele tem para dizer, mas o que Deus tem para nos dizer. Que ele possa falar não dele, mas tudo o que Deus já preparou para cada um de nós através dele. Vamos orar. Vou pedir ao pastor Isaías que venha aqui à frente e nos eleve a Deus nessa palavra de oração, orando pelo pastor Marcos Vinícius, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, e pedindo a Deus que a vontade dele seja feita em nossas vidas, né? Pastor Isaías está aqui com a gente, nos visitando, missionário em Minas, e sua esposa, né? Vamos orar então? Pastor, nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Nós te agradecemos, ó grandioso Deus, por tudo que tu nos tem feito, por tudo que tu há de fazer. Nesse momento, ó Deus, estamos sedentos, ó Deus, para mais uma vez ouvir a sua voz na instrumentalidade do seu servo. Que o Senhor esteja usando a sua mente, o seu coração, para que ele possa falar de uma forma profunda aos nossos corações. Se porventura nessa noite alguém entrou nessa casa sem ainda ter a certeza, ó Deus, de te conhecer, que assim, Senhor, possa ser tocado pelo teu Santo Espírito e possa ser, Senhor, essa noite, a noite da salvação. Agora, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela vida, ó Deus, do teu servo, o pastor Denilson, ó Deus, quando está, Senhor, na frente desse rebanho, que o Senhor continue o abençoando rica e poderosamente. Agora, ó Deus, fica conosco, é o que te pedimos, no nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Bom estarmos aqui. O irmão José Bento, a última vez que eu estive aqui pregando, ele falou: pastor, em maio eu vou convidar o irmão para estar conosco aqui no Congresso de Família. E assim ele fez, e eu fico grato, porque a comissão nos convidou para estarmos aqui num tema tão oportuno como esse, né? Quando os valores da família, infelizmente, têm se perdido ao decorrer desse tempo que a gente vive, um tempo onde a secularização tem trago alguns males às famílias que foram separadas por Deus, eu creio assim. Cantamos aqui nessa noite sobre graça, e quando eu olho para a família, quando olho para as famílias, eu vejo a imutabilidade da graça do Senhor sobre as famílias. Eu vejo a graça do Senhor sobre as famílias, em meio aos
tantos desafios que as famílias passam hoje, nesse tempo chamado hoje. E a gente vê de uma maneira muito larga, extensiva, famílias se perdendo ao longo dos caminhos. Eu quero pensar nessa noite sobre algumas coisas que não eu, mas o que a palavra vai nos instruir a trabalhar acerca da família. A família, ela é um projeto de Deus, isso já foi falado aqui, todos nós sabemos disso. Nós temos visto hoje, de uma forma alarmante, o descaso com que a família é tratada, até mesmo no âmbito da política, aonde querem desconstruir aquilo que o Senhor construiu, aquilo que o Senhor deixou para as famílias, valores inegociáveis. E quando a gente fala em resgatar a família, os valores na família, eu penso nos valores éticos, nos valores morais e nos valores familiares. Valores éticos, valores morais e valores familiares, valores que a família tem deixado escapar por causa do nosso dia a dia, por causa da correria do dia a dia, e isso tem sido escapado de algumas famílias. E a gente vai ver justamente que há uma promessa do Senhor para o resgate das famílias, para os valores na família. A origem da maioria dos males sociais, eles começam com problemas no contexto familiar. A maioria dos males sociais, eles acontecem justamente no contexto familiar. Infelizmente, famílias têm perdido o seu vínculo divino, esquecendo-se que esta instituição faz parte do plano de Deus. Famílias que têm perdido justamente esse vínculo divino. E aí você vai me perguntar, pastor, que vínculos divinos são esses? Irmãos, simplesmente a gente vê justamente famílias que não têm tempo para o Senhor, famílias que não oram, famílias que não leem a palavra, famílias que não estão junto dentro do mesmo propósito, devido à demanda desse tempo que a gente tem vivido hoje, essa era digital, onde tem sido colocado de uma maneira muito agressiva na vida de alguns, para que você tenha um padrão de aceitação à sociedade. E esse padrão de aceitação da sociedade, ela entra em confronto com a palavra de Deus. E aí, justamente, que as famílias têm perdido esse vínculo divino. Têm perdido esse vínculo divino. Hoje, a gente, de uma maneira muito clara, olhamos alguns crentes que dizem que professam a fé em Cristo Jesus, mas aonde a sua fala não condiz com aquele que professa a fé em Jesus Cristo, aonde esse tipo de vocabulário às vezes adentra aos nossos lares, e são palavras que são malditas, palavras que não vêm abençoar o filho, não vêm abençoar a esposa, não vêm abençoar ninguém, porque infelizmente a influência dos valores terrenos tem adentrado dentro das famílias, e aí começa cada vez mais a se distanciar do vínculo divino. Infelizmente, meus irmãos, as famílias têm perdido esse vínculo divino. Quando uma família perde suas características divinas, é como um tipo de câncer atingisse a célula-mãe da sociedade. Isso ocorre quando não vivemos como cristão. Não vivemos como cristão. Simplesmente trazemos às vezes a nossa carteirinha até de identificação, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, quem é crente há mais de 20 anos, as igrejas tinham o costume de dar uma carteirinha de membro da igreja. Isso era muito comum lá no passado. E hoje, as famílias, elas perdem justamente as suas características divinas, porque elas entendem que quando não vivemos como cristão, a gente começa a ocorrer nesses erros. A falta da observância das leis divinas é a causa principal dessa destruição familiar. O salmista, no Salmo 111, no verso 10, ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência aos que praticam.
O princípio do temor do Senhor é a sabedoria e revela justamente isso, a prudência de quem pratica esse temor. Vivemos num tempo onde o temor do Senhor, ele tem estado muito longe de algumas famílias que às vezes estão inseridas nas nossas igrejas, famílias que às vezes estão inseridas no nosso contexto como igreja, e isso a gente começa a gerar tristeza no nosso coração, gerar tristeza, porque não é esse o propósito de Deus para a família. O propósito de Deus é que no lar, na família, a gente desfrute da paz, da alegria, do bem-estar, mas às vezes essa perda do vínculo divino, ela tem afastado as famílias justamente pelos valores incutidos da sociedade. Sabe, meus irmãos, só há esperança para a família quando existe uma compreensão clara do que está nos causando separação e alienação do relacionamento com o Pai. A família contemporânea, ela pertence a uma diversidade de grupos, e isso gera nela um senso de anti-exclusivismo, que quer pertencer a tudo e a todos ao mesmo tempo, perdendo os valores da família. Hoje, o que mais existe são grupos nas redes sociais. Eu, particularmente, tenho muito pouco grupo, porque eu não sou adepto de redes sociais, mas a família hoje, ela faz parte de tantos grupos, meus irmãos. E isso começa a gerar dúvida no seu comportamento, no seu relacionamento com o Pai. Porque no meio desses grupos estão pessoas incrédulas, tem pessoas que não têm temor ao Senhor. E aí você vai sendo levado a alguns princípios que venham influenciar dentro da sua casa. E isso é uma característica da família contemporânea, essa falta de pertencimento. Meus irmãos, em nome de Jesus, a sua família, ela foi comprada com o sangue precioso de Jesus, o sangue derramado na cruz. Você não deve ter dúvida, mesmo que você esteja inserido em grupos de trabalho, em grupos de amizades, não. Você não pode perder essa característica divina da sua família. E é nesse momento que o inimigo entra e ele começa a trabalhar aquela palavrinha maldita, não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver tem levado muitas famílias ao estrago. Muitas famílias ao estrago, meus irmãos. Muitas famílias. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Simples como pomba, mas prudente como serpente. Mas infelizmente a gente temos convivido ao longo dessa caminhada cristã, já há quase 30 anos que eu caminho com Cristo, e eu tenho visto famílias se esfacelando, meus irmãos, se esfacelando por causa desse problema, a falta de exclusivismo, de pertencer ao Senhor. A família contemporânea, ela pertence justamente à diversidade de grupos, e isso tem gerado nela um senso de anti-exclusivismo, quer pertencer a tudo e a todos ao mesmo tempo, perdendo os valores na família. Isso tem atrapalhado os valores na família. Sabe, meus irmãos, eu quero dividir com a igreja nessa noite, famílias da Igreja Batista da Água Branca. Eu quero dividir com a igreja 3 orientações a partir do apóstolo Paulo, como resgatar os valores perdidos na família. 3 orientações de apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, apenas 2 versículos, mas 2 versículos riquíssimos, meus irmãos, para tratar justamente desse tema, como a gente restaurar esse vínculo da família ao Senhor, junto do Senhor, junto aos pés do Senhor. Romanos 12, verso 1 e verso 2, eu vou ler, e os irmãos acompanham, por favor. Obrigado, irmão. Nas suas versões, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo aqui, ele vai nos dar 3 orientações no verso 2 desse versículo, justamente para que a gente, como família de Deus, família que Deus achou graça na minha vida, Deus achou graça na vida da sua família, e por isso Ele instituiu a nossa família, que em nome de Jesus você saia daqui dessa noite, com o seu vínculo com o Senhor restaurado, meus irmãos. Não permita que essa diversidade que a gente vive hoje, se isso tem atrapalhado o teu relacionamento com o Pai, que essa noite seja uma noite de aproximação, meus irmãos. Uma noite de aproximação. Quantos servos de Deus têm vivido longe do Senhor? Quantas famílias têm vivido longe do Senhor? Famílias que têm vivido dominicalmente, somente isso. Vem à igreja, volta para casa, acorda, dorme e não agradece ao Pai, não busca a presença do Pai e querem ver, meus irmãos, as bênçãos cair sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Restaura nessa noite a sua comunhão com o Pai, e aí você vai ver Deus fazendo grandes coisas na vida da sua família. Mas Paulo vai nos dar a orientação, meus irmãos, a primeira orientação que Paulo vai falar, ele fala em conformar, não vos conformeis. Sabe, meus irmãos, nossas experiências, elas fazem parte da nossa essência, e se invalidamos a nossa experiência, invalidamos quem nós somos. A nossa experiência, ela faz parte da nossa essência. Um dia vivíamos perdidos nas trevas, longe do grande Senhor, do nosso Salvador, e aí nós temos um encontro com o Pai, e o Pai nos dá uma nova vida, o Pai nos dá uma nova direção na nossa caminhada. Essa é a essência da nossa experiência. E quando Paulo ele fala assim, não vos conformeis, é para que a gente não tome forma desse mundo que está aí, o mundo que é contra os princípios da família. Vivemos uma tensão grande, agora há pouco tempo, na nossa política, aonde alguns defendem alguns interesses e outros interesses. Mas quando a gente olha para a família, a gente vê a família sendo bombardeada por ideias que vêm descaracterizar o plano de Deus para a família. E triste é dizer que crente em Jesus Cristo apoia esse tipo de comportamento. Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis. Ele fala justamente isso, meus irmãos. Nossas experiências, elas fazem parte da nossa essência, e se invalidamos as nossas experiências com o Salvador, invalidamos quem nós somos. Invalidamos quem nós somos. Gosto muito de uma palavra de Pedro, e ele vai dizer no capítulo 2 da sua primeira carta, do verso 9 e 10, ele vai dizer o seguinte, verso 9, verso 10, quem nós somos, meus irmãos? Nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, somos nação santa, povo adquirido, Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora sim, povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia, meus irmãos. É Pedro que está dizendo isso, o apóstolo Pedro. Somos nação santa, somos sacerdote real. Se nós invalidamos a nossa experiência com Cristo, nós estamos invalidando quem nós somos. E Pedro está afirmando na sua carta. Meus irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo, não é o pastor Marcos que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Paulo ele vai dizer justamente isso. Olha, não vos conformeis com esse mundo. Porque quando você se conforma com esse mundo, meus irmãos, os valores dentro da sua casa, ela vai ser destruído. Vai ser destruído. Mas a palavra de Deus nos exorta nessa noite justamente isso. Não devemos deixar que esse tipo de comportamento
esse tipo de atitude venha nos atrapalhar o nosso relacionamento com o Pai. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, nos chamou das trevas, vivíamos nas trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. Antes a gente não era povo, agora povo de Deus, não tinha alcançado misericórdia, mas agora as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer sobre a nossa vida. E esse é o motivo de você estar aqui nessa noite, meus irmãos. É porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida nesse amanhecer. Glorifica a Deus por isso, meus irmãos. Sabe, irmãos, a gente tem visto as pessoas glorificando a Deus por tantas coisas que a Bíblia não afirma. Mas glorifique a Deus porque essa é uma verdade, essa é uma promessa do Senhor. Pedro está dizendo aqui quem nós somos, meus irmãos. E quando nós temos consciência desses princípios bíblicos dentro da nossa casa, a nossa casa ela vai ser restaurada, os valores da nossa casa vai ser restaurado, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, o aguçamento dos sentidos espirituais, ele é fundamental para não sucumbir aos desejos da carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 5, ele vai dizer: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, esses para as coisas que é do Espírito. O aguçamento dos sentidos espirituais, meus irmãos, ele é fundamental para que não venha sucumbir os desejos da carne. Precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais, justamente para que a nossa carne não prevaleça sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso relacionamento, marido e mulher, pai e filhos. Domingo passado eu pregava na igreja e eu preguei num culto também de família e eu falei sobre renúncia, abnegação, como nós precisamos, meus irmãos, tomar a forma de Cristo. Quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente somos aguçados pelas coisas do Espírito, a nossa vida vai ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas quando a nossa vida ela é direcionada na carne, a nossa família, os nossos lares, vai perder os valores divinos, meus irmãos. Mas que em nome de Jesus nós saiamos daqui nessa noite orientado por Deus, para que a gente venha justamente viver uma vida comprometida com o seu reino e com a sua justiça. Sabe, meus irmãos, o embotamento da espiritualidade era intrinsecamente alimentada no prevalecimento da carnalidade. A carnalidade, ela vai embotar a espiritualidade. Os valores na família têm se perdido por se conformar com as influências do mundo. Os valores da família têm se perdido por se conformar com os valores do mundo. Jesus, ele orando pelos discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 11, ele vai dizer: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas o que, irmão? O que Jesus pede? Para que os livre do mal. Jesus, quando ora, meus irmãos, nesse sentido, é porque ele sabia que o mundo era mau. Os valores do mundo são maus. Os valores do mundo são maus. Os valores do mundo são cada vez mais querer pregar uma mentira, que a felicidade não existe num relacionamento honesto, num relacionamento de fidelidade. Você precisa ter um amante. Você precisa ter um amante para ser feliz. Certa ocasião, um conhecido meu que não professava fé em Cristo, ele estava com a esposa muito doente, mas muito doente, em cima de uma cama. E ele falou uma vez para mim: Marcos Vinícius, o dinheiro mais bem pago que eu tenho é quando eu vou nas termas gastar um dinheiro com a menina. E eu olhei para ele: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe por quê, meus irmãos? Essa é a influência do mundo. É isso que o mundo está dizendo. Com a esposa em cima de uma cama, enferma, as últimas. E ele entendia que ele deveria ir para umas termas para gastar dinheiro com prática de sexo. E é isso que o mundo tem pregado, meus irmãos, para a família. Casamentos têm se acabado nos nossos arraiais,
justamente porque os valores da família têm se perdido. Os valores da família têm se perdido. Jesus, ele ora por seus discípulos e ele vai justamente pedir isso ao Senhor. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Que sejamos guardados, meus irmãos, que a nossa família seja guardada desse mal, desse mundo, onde o mal tem penetrado os nossos lares através da televisão, através de alguns líderes que, infelizmente, hoje estão canalizando, algumas estão banalizando o Evangelho, tentando ajustar o Evangelho para a sua realidade de vida. E tem seguidores acompanhando esses líderes, pessoas que têm ouvido esses líderes, casamentos que têm sido desfeitos. Não, você precisa ser feliz. Certa ocasião eu estava num debate, numa igreja aqui bem próximo de nós, uma igreja grande, e ali estava sendo promovido um debate pela Rádio Melodia, e falava sobre família. E uma irmã, ela pede a palavra e ela faz uma pergunta ao pessoal da mesa. Ela fala: olha, pastor, eu vivo um relacionamento assim, com problemas com meu esposo, e a gente já não tem relação há muitos anos, porque ele é um homem grosso, ele me maltrata, coisa e tal. E aí, pasme vocês, um homem daquele ali, um pastor de igreja, sentado naquela mesa, vai dizer o seguinte: irmã, separa, vai ser feliz, vai ser feliz. Essa é a orientação de muitos hoje, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil o pastor mandar a ovelha separar do que cuidar, porque cuidar dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Cuidar dá trabalho, meus irmãos. Orar, está ali de joelho, clamando ao Senhor: Senhor, restaura o lugar do João, da Maria. Senhor, trabalha, molde, Senhor Deus, molde, transforma, dá trabalho. É mais fácil chegar e mandar separar. Mas Paulo, ele fala justamente essas orientações para que a família venha viver uma vida comprometida com o Senhor e com suas verdades. Mas existe aí uma segunda orientação de Paulo, meus irmãos. Ele fala de transformar. Transformai. O processo de transformação no contexto no qual estamos inseridos começa pela mudança de nossa forma de pensar para a forma de pensar de Cristo. Alguns valores, meus irmãos, na família, ela tem se perdido justamente por isso, pela questão da transformação, da maneira como você pensa. É a questão do meu reino, o reino do eu, contra o reino dos céus. O meu reino tem que prevalecer, porque eu sou, porque eu tenho, porque o dinheiro é meu, porque a casa é minha. Vocês já escutaram isso? A casa é minha, o dinheiro é meu, o carro é meu. É o reino do eu, meus irmãos. É o reino do eu. E aí o inimigo começa a minar no seio da família, no relacionamento dos pais com os filhos, esposo com esposa. E Paulo, ele vai justamente dizer isso: transformai. O processo de transformação no contexto no qual estamos inseridos começa pela mudança da nossa forma de pensar para a forma de pensar de Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, um versículo muito conhecido: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Será que a sua casa, a sua família, você pode declarar isso, essa declaração de Paulo? Que a vida que você vive hoje, você vive em Cristo? A vida que você vive na carne, Paulo vai dizer o seguinte: a vida que eu vivo na carne é a vida que eu vivo em Cristo. Transformação, meus irmãos. Paulo vai afirmar justamente isso. Não coadunar-se, meus irmãos, e não proceder segundo o sistema mundano só é possível após um desenvolvimento do processo da renovação de mente. Gosto muito desse texto quando Deus fala, ele vai dizer lá em Gênesis 7, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: entra tu e toda a tua casa na arca, Noé, porque hoje te hei visto justo diante de mim
nesta geração. Noé recebe a bênção, meu irmão, de entrar todo ele e toda a sua família na arca. Mas há um completo nesse versículo: porque ei que tenho visto que tu foste fiel em meio a essa geração. Será que você tem sido fiel a Deus, meus irmãos, em meio a tanta imundície que nós temos temos visto? Foi uma promessa de Deus na vida dele: entra na arca tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Será que nós vamos poder receber essa palavra do Senhor? Marcos Vinícius, entra, porque tenho te visto justo diante dessa geração, meus irmãos. Ou será que nós temos nos corrompido com os valores que estão sendo impregnados nas vidas, nas pessoas, nas famílias? Noé, ele é abençoado por Deus, ele é recebido por Deus com essa palavra. Tenho te visto justo diante dessa geração. Sabe, meus irmãos, a secularização, ela asfixia muitas famílias, dinamitando os pressupostos bíblicos, resultando nisso o nanismo espiritual. O nanismo, a secularização, ela tem produzido na vida de muitas famílias o nanismo espiritual. O que é um nanismo espiritual? É aquele que é tão pequenininho que ele não consegue, muitas das vezes, nem se dobrar diante do Pai e buscar a presença do Pai, a face do Pai, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. As dificuldades que muitas das vezes adentram os nossos lares. Sabe, meus irmãos, nesse tempo que a gente vive, quem tem filhos jovens sabem disso. A gente vive um tempo hoje que o jovem é muito confrontado com tudo isso que o mundo tem para oferecer. Às vezes nós usamos de hipocrisia, nós falamos assim: o mundo não tem o que oferecer. O mundo tem muita coisa que oferecer, meus irmãos. Mas o Senhor tem muito mais coisas para oferecer do que o mundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas às vezes a gente falta muito no nosso relacionamento com o Pai a graça de lidar com essas dificuldades com os nossos filhos, a graça de lidar com isso. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo e eu vejo aquele pai olhando para aquele filho e eu não consigo ver ali a prodigalidade daquele filho, eu não consigo ver, pastor Denilson, a prodigalidade daquele filho. O que eu consigo ver nesse texto, pastor, é a graça do Senhor sobre a vida daquele filho. É a graça do Senhor sobre a vida daquele jovem. E sabe, meus irmãos, a gente muitas das vezes, como pai, como mãe, como marido, como esposa, nós não queremos exercitar a graça dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Queremos acusar, queremos apontar, queremos julgar, mas não exercemos a graça. E aí a gente começa a ver justamente a secularização, ela asfixiando muitas nossas famílias, e isso nos resulta nesse nanismo espiritual. Mas Paulo ainda fala uma terceira verdade, e a última que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Ele fala de experimentar. O propósito de Deus, meus irmãos, nunca foi encher o homem de regras, mas que o homem lhe obedecesse, utilizando a capacidade de obedecer-lhe, refletindo sobre a sua vontade, para experimentar dias dos céus sobre a tua terra, sobre a sua terra. Sabe, família, muitas das vezes nós não temos experimentado dias do céu na nossa casa, porque nós temos perdido o vínculo divino, o relacionamento com o Senhor, com o Pai. Olha aqui, Deuteronômio, capítulo 11, ele vai dizer, do verso 18 ao verso 21, ponde, pois, essas minhas palavras nos vossos corações e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testério entre os vossos olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando, e escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor gerou
a vossos pais, que o Senhor jurou a vossos pais dar, como os dias dos céus sobre a terra. Há uma promessa do Senhor. Se a gente observar os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças, Ele promete que famílias vão desfrutar dos dias na sua vida, no seu relacionamento, os dias do céu aqui na terra. E quando a gente fala os dias de céu na terra, meus irmãos, é porque no céu, Apocalipse vai dizer que no céu não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas, que lá nós vamos ter o Cordeiro, seremos apacentados por esse Cordeiro. Você quer desfrutar desses dias de céu sobre a terra, na vida da sua casa, na vida da sua família? Aqui é uma orientação bíblica para você, meu irmão. Há uma orientação, ele fala de no deitar, no levantar. É você reconhecer que o dia que o Senhor te deu foi pela graça e foi pela misericórdia que você conseguiu vencer mais um dia. Ao acordar, é reconhecer que foi o Senhor que cuidou de você em meia madrugada. O Senhor não dorme, Ele cuida dos seus. Mas a família muitas das vezes não está preocupada com isso. A família não está preocupada, não quer viver esses dias do céu aqui na terra. Sabe, meus irmãos, eu quero concluir esse sermão buscando os valores perdidos na família, que nós possamos pedir ao nosso Deus a sua ajuda para resguardar nossas famílias contra as mudanças diabólicas dos nossos dias. Precisamos pedir a Deus que Ele guarde as nossas famílias dessas mudanças diabólicas dos nossos dias. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Meus irmãos, quero dizer para você que não existe família perfeita. Se você entrou aqui nessa noite achando que você recebeu alguma orientação bíblica que para existir uma família perfeita não existe. Existe a família ideal. Existe a família ideal. Mas precisamos pedir a Deus para que o Senhor guarde as nossas casas, as nossas famílias, dessas mudanças diabólicas que estão acontecendo. Há uma declaração do Senhor, lá em Apocalipse, no capítulo 22, 11, Ele vai dizer que no final dos tempos vai ser tempo de extremos, e aí você vê lá justamente que o injusto, ele vai fazer cada vez mais injustiça, o sujo, ele vai se sujar cada vez mais, e quem é justo deve fazer cada vez mais justiça, e quem é santo deve cada vez mais se santificar. É a orientação do Senhor para o final dos tempos, meus irmãos. O sujo, ele vai se sujar cada vez mais. O iníquo, cada vez mais ele vai cometer iniquidade. Mas o santo, quem é santo, meus irmãos? Nós somos santos porque nós fomos separados por Deus. Nós somos santos porque o Senhor nos separou. O Senhor nos separou. E a orientação da parte do Senhor, família, se vocês querem restaurar os valores bíblicos, os valores santos na sua casa, vocês precisam cada vez mais se santificar. Igreja, não vamos ter famílias que se rendam aos pés do Senhor, se nós não buscarmos a presença do Senhor na nossa casa, na nossa família. Essa é uma orientação do Senhor para os nossos dias de hoje, dias de extremos, onde o sujo vai se sujar cada vez mais, o iníquo vai cometer iniquidade, mas o santo, ele deve cada vez mais se santificar. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe cada família aqui presente, que o Senhor nos ajude como servos de Deus, como os pais, como mães, como filhos, buscarmos princípios bíblicos para a nossa vida. Jesus, ele ora, mais uma vez eu repito, pelos seus discípulos: Senhor, não os tire do mundo, mas os guarde do mal. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, desse mal que tem tentado destruir as famílias das nossas igrejas, as famílias, quantas famílias sofrendo, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue abençoando o ministério de família da Igreja Batista da Água Branca, trabalhando dentro desse propósito, restauração das famílias, restauração dos casais que precisam de ajuda. Igreja, ore pelas famílias da igreja, precisa orar pela família das igrejas,
Olhe pela família do pastor, olhe pela família de cada um que compõe o quadro de membro dessa igreja. As famílias precisam ser blindadas com oração. As famílias precisam ser blindadas com oração. Temos gasto tanto tempo com tantas coisas, mas talvez temos esquecido de orar, de clamar a Deus pelas famílias, para que Deus conserve a união das famílias da nossa igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor continue conduzindo a igreja de acordo com seus propósitos, de acordo com o seu querer.